Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, né, eu queria falar um pouquinho da Maico para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Débora Eudêncio, trabalho no marketing da Maico junto com a Priscila Nunes, né? A gente já está no CAEM há muitos anos. A Maico é parceira do CAEM desde o início, né, quando era encontro, antes de se tornar congresso, né? E eu tive o prazer de estar nos últimos 8 anos acompanhando de perto, né, o congresso aí. É o segundo ano que a gente faz esse formato online. É claro que a gente sente falta de estar com vocês, de poder encontrar, né, algumas pessoas, a gente já espera sempre o próximo ano para poder rever, mas tem sido muito positivo, né, o congresso online, os aprendizados, tudo que tem acontecido, né, mas a gente torce para que a gente possa voltar logo para esses encontros presenciais, que a gente possa nos abraçar também, né. Falando um pouco sobre a Maico está no mercado há mais de 20 anos. Nós temos uma linha completa de instrumentos para poder atender as escolas de música, né? Desde o ukulele até sousafone, nós trabalhamos com essa linha completa, cordas, violinos, né? Enfim. Para quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar aqui no chat link né, dos nossos produtos para que vocês possam conhecer mais. E quem quiser conversar com a gente durante o congresso, a gente também vai estar o tempo todo aqui online para poder bater um papo com vocês, para poder falar sobre os produtos e também para poder falar sobre as condições especiais que a gente tem para escolas de música, né? A Maico é uma apoiadora, né, das escolas de música, a gente acredita piamente que o professor é o formador de opinião, então a gente tem esse trabalho de parceria com as escolas de música já há alguns anos, né? E quem quiser conhecer um pouco mais também, depois a oficina pode nos chamar, ou eu, ou a Priscila aqui, eu vou deixar os contatos aqui no chat para vocês, para que a gente possa conversar e falar um pouco mais sobre esse trabalho com as escolas de música e sobre os nossos produtos, tá bom? A gente começa o congresso com a oficina do Vander Lima, que é um super músico, assim, multi-instrumentista, né? É produtor, compositor, professor também, é o proprietário da SMU, que é uma escola de Contagem, né, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, que tem um trabalho incrível. O Vander tem um hábito de revelar talentos, né, inclusive vários artistas conhecidos aqui, conhecidos nacionalmente, saíram da escola do Vander, né, então é uma alegria para a gente ter também a SMU como uma parceira nossa, né, de bastante tempo já. O Vander é um dos nossos artistas também, e hoje ele vai falar aqui, não vou dar muito spoiler, né, mas o conteúdo que ele vai falar aqui vai ser muito pertinente para nós, professores, né, podermos atuar na sala e podermos otimizar o trabalho dos nossos alunos, né? Então, sem mais delongas, Vander, é com você. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de. Eu não sei como funciona no Congresso, mas eu gostaria muito de conhecer vocês. Se vocês pudessem ligar as câmeras, eu gostaria muito de ver a minha turma. Podem ligar as câmeras de vocês. Quem não quiser ligar, não precisa. A Karina Fontal foi a primeira a ligar. E a Débora. Tudo bem, Samuel? Sem problema, não tem problema. Só quem quiser realmente ligar é porque eu sinto falta desse olhos nos olhos, saber com quem eu estou falando. Uma das coisas que a gente sente falta, né? Eu estou em casa desde março do ano passado, então realmente para mim olhar as pessoas através do Zoom ainda assim é um tipo de forma de me relacionar com o mundo lá fora. Gente, eu queria agradecer o convite da Michael, né? Queria agradecer também aí o convite da Caem e dizer que eu admiro muito o trabalho da Caem, que acompanho desde o início, recebo material e assim tenho um apreço muito grande e um respeito muito grande pelo trabalho que a Caem desenvolve nacionalmente. Isso é sensacional e é um prazer enorme estar aqui hoje falando para vocês, tá ok? Eu me chamo Vander Lima, a Débora já me apresentou, e eu vim aqui hoje trazer para vocês, né, professores, proprietários de escolas de música, um assunto que eu levei vários anos para poder realmente me interessar por ele e não só me interessar, mas começar a fazer essa associação
e eu comecei a perceber que existia uma carência muito grande de livros, de material, de gente falando a respeito disso, desse assunto, das capacidades físicas, né? Aplicadas ao ensino da música e aplicados à música também. Porque, primeiramente, eu comecei a fazer essa ligação com a minha disciplina de estudo de música, e falando rapidamente como eu cheguei a esse tipo de trabalho. Eu comecei a praticar atividade física muito tardiamente. Eu tive uma doença na minha infância que me impediu de fazer educação física na escola, então eu nunca fiz educação física na escola, comecei a fazer muito tarde, e só mais ou menos uns 12 anos atrás eu comecei a, eu comecei a fazer atividades físicas, e como tudo eu acabo me dedicando bastante, eu comecei a estudar a respeito da educação física, e paralelo a isso eu comecei a ver que existia uma relação muito grande com a música, e que nunca os meus professores, nunca as pessoas com quem eu estudei ou no meio acadêmico musical havia feito essa relação tão íntima quanto eu percebi que realmente existia, né? É um trabalho que eu estou fazendo, eu estou em pesquisa, é uma pesquisa empírica, mas que eu vejo até a possibilidade de ser desenvolvida futuramente como um trabalho acadêmico, e resolvi trazer essa oficina para vocês porque eu acho que pode ajudar muito todo mundo na sala de aula, né? Ah, e o gostoso do conhecimento é quando ele é compartilhado, sem dúvida, né? Então, por isso, nós somos professores. Falando então de capacidades físicas, eu comecei a notar que dentro desses estudos das capacidades físicas, 5 deles tinham uma relação muito grande com o que a gente faz na música. Na verdade, não só 5, mas eu trouxe 5 para a gente poder conversar hoje a respeito disso, né? Então, eu queria saber de vocês, eu queria que vocês colocassem no chat ou que vocês falassem, vocês podem falar, ligar a câmera e falar, se vocês têm alguma relação, se vocês conhecem algum estudo, se vocês já fizeram alguma análise dessas capacidades, da capacidade física com a música. Vocês já leram alguma coisa, já estudaram, já participaram de alguma oficina, tem alguma experiência dentro dessas capacidades, das capacidades físicas e a música, na experiência de vocês? Não? A Karine disse que não. Aham. Ok. Mais alguém? Mila, do Paraná? É isso? Ou seu nome é Mila Paraná? Ok. A Ana também não. Ok. Então vocês podem escrever. Eu queria também saber, as escolas de vocês, elas trabalham com quais instrumentos, com canto? Queria conhecer um pouco vocês também, para eu poder saber como eu vou direcionar o nosso, o nosso trabalho. Aham. O Samuel, já li algo sobre coordenação motora em relação aos instrumentos de percussão. Ótimo, Samuel. A Karine disse cursos EAD de órgão eletrônico. Isso é o que você trabalha, né? A sua empresa trabalha. Ok. Já viu alguma pesquisa sobre postura em instrumentistas de filarmônicas? Sim, postura é muito comum. Postura, principalmente nas universidades, existe um trabalho muito grande de postura, até não só de postura, mas também com relação a algumas atividades para poder garantir a melhor qualidade de vida dos músicos, né? Ok, Daniela, não tem problema, tá? É só quem quiser e quem conseguir ligar a câmera mesmo, tá bom? Sou professora de piano e pianista. Ótimo, Daniela. Ah, educação musical, a Karina, violino, violão, piano, bateria, canto. Ótimo. A Tatiane dá aulas particulares de órgão e piano. Tem muito pianista aqui hoje, né? Que legal. A Aline dá aula de piano, violino e ukulele. Samuel, professor de teclado, piano e cordas dedilhadas.
Então, já que está cheio de pianista aqui, todos os pianistas sabem a dificuldade que é esse dedinho aqui, né? Esse bendito aqui, né? Teve pianista que deixou de tocar por causa dele. E fazendo uns exercícios muito malucos. A Mila é professora de piano. Sim, inclusive teve gente que virou compositor porque não conseguia mais tocar piano e aí se casou com uma pianista para tocar suas músicas. Isso é bom. Ok. A Karina, professora de violino e educação musical. Legal, muito bom. Então, continuando, falando rapidamente como foi essa minha ligação com as capacidades físicas e a música. À medida que eu comecei a desenvolver, a estudar a respeito de atividades físicas, e eu comecei a fazer isso por uma questão de saúde, a correr, fazer boxe, natação e etc., eu sempre ia conversando com os professores e eles iam me passando material e me dando coisas para poder estudar, para poder entender. Eu acho que esse é um mal de quem é professor. A gente não consegue ficar no superficial, a gente quer sempre ir além. Nós Então, se você temos vai fazer vários musculação, se pontos. você vai fazer atividade física, aí você quer entender como funciona o exercício. A gente é muito focado em postura, que é uma coisa que a gente é treinado desde que a gente nasce também. Então, é a postura do dedo, é a postura da coluna, é a postura do braço. Né? Para quem toca violino, você não consegue tocar enquanto você não tem postura. E você reconhece um bom músico pela postura dele. Né? Aquele que empunha um instrumento com uma ativez muito grande, você já percebe, já fala, opa, esse aí vai sair coisa boa dali. Às vezes nem sempre, mas o fato de você ter uma boa postura já é um bom início, né? E daí então, essas 5 capacidades, uma delas que mais chama atenção, sem dúvida, que a gente inicia, pode falar, é a força. E eu vejo muita gente tocando, muitos músicos, até profissionais tocando, e percebo que eles não têm a força ideal nos dedos, ou nos braços, ou nos membros, ou no que é preciso para tocar, ou para poder até mesmo cantar. Essa força é interessante, porque, por exemplo, acho que vocês trabalham com crianças e, ao mesmo tempo, adultos e idosos, né? Pessoas da terceira idade. A força, então, você desenvolver essa força, quando você começa criança, essa força você vai desenvolvendo aos poucos. Então, se você pega quem toca trompete desde que tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, 3 anos de idade, você percebe que essas pessoas, quando adultas, elas praticamente não exercem força para poder tocar, porque os músculos delas foram tão treinados, e uma das coisas que a gente aprende com relação à força é que força não tem a ver com o tamanho do músculo ou com como esse músculo vai aparecer, mas sim o que a gente precisa fazer é ativar a maior quantidade possível de fibras responsáveis por fazer essa força. Então, por exemplo, é possível a gente ver uma pessoa bem pequenininha, bem esguia, bem com pouca massa corporal que é capaz de exercer muita força. Eu mesmo já passei por isso na academia. Às vezes eu estava fazendo exercício, chegava uma pessoa bem menor que eu e fazia com muito mais carga. E aí eu pensava, mas como que essa pessoa que nem músculo tem consegue puxar mais peso que eu, que sou alto e etc. E isso também acontece na música, porque nós sabemos que na música você tem que executar com força, mas você não demonstra essa força. Né? Eu sou professor de violão, eu sempre demonstro para os meus alunos, eu falo, me dá seu braço, que eu vou te mostrar qual a força que eu aplico para poder tocar violão. E realmente é muito forte. Então, pianistas têm os dedos muito fortes, você tem que entender do ataque que você precisa para poder tocar o piano. E isto, então, esta força, como nós vamos desenvolver essa força? Para desenvolver essa força, você tem vários exercícios diferentes, mas depois que eu explicar um pouco a respeito de todas essas 5 capacidades que eu vou falar, eu vou trazer para vocês a melhor forma de vocês pensarem a respeito disso. Por quê? Essas 5 capacidades físicas, elas têm uma característica.
elas dependem uma das outras. Então, você pode fazer o mesmo exercício focando força. Então, você pode, por exemplo, para quem dá aula de piano, focar em anon, mas ao invés de fazer com velocidade, fazer muito tempo, etc., focar em força. Correto? Então, fazer utilizando força. Você fazer ali o exercício lentamente, mas fortíssimo, ou daí para mais. Isso vai fazer com que você desenvolva essas fibras musculares responsáveis pela força, né? A força é a capacidade de vencer determinada resistência. Só que, como eu disse, você acaba entendendo que essas capacidades elas se interrelacionam. Por exemplo, quando você fala de força, a gente pensa também em velocidade. Uma das coisas que eu acabei estudando foi boxe. E no boxe você entende que tão importante quanto ser forte é você ter muita velocidade. Por que velocidade? Porque quanto mais veloz você for, mais rápido você consegue atacar o seu oponente. E existe uma característica interessante, porque para você fazer rápido, acaba que você também tem que aplicar força. Então, se você, por exemplo, todos nós músicos sabemos disso, se você faz uma música, uma peça com muita velocidade, mas você não tem definição, isso não vale de absolutamente nada, porque você tem que definir o que você está tocando. Não adianta ter velocidade se você não tem força. Então, a questão de você conseguir velocidade é um outro ponto. Só que a velocidade, ela se confunde muito. Inclusive, se você colocar na internet assim, qual a diferença entre velocidade e agilidade? E aí é interessante como eu aplico isso na música. O que é agilidade, o que é velocidade? Na música, eu aplico essas duas capacidades físicas da seguinte forma. Eu penso em velocidade como aquilo que o aluno ou que eu consigo fazer dando o máximo que é possível. Então, por exemplo, se eu consigo fazer um exercício com o metrônomo a 90, eu tento chegar a 95, tento chegar a 100, mesmo que esse exercício esteja péssimo, mesmo. Desculpa, voltei. Então, a agilidade é aquilo que você consegue fazer tendo utilidade para a música. Ou seja, imagine você, então, que se você consegue chegar à sua velocidade máxima, seja 100 batidas por minuto numa certa peça ou num certo exercício, e você realmente entende que precisa tocar a 80 ou 85. Então, por que não fazer com muita velocidade, mesmo que sem definição, para você poder aproveitar isto da melhor forma possível? As crianças são ótimas nisso. As crianças elas se aborrecem rápido, e aí elas, para poder terminarem rápido uma atividade, elas pegam e fazem rápido. De qualquer jeito. E com isso elas ganham sim muita agilidade. Esse é um ponto interessante. Então a gente não pode desconsiderar isso. Principalmente porque nós, professores, temos que imaginar que a melhor forma de aprender as coisas, sem dúvida, é como as crianças aprendem. Né? Então, as crianças, uma pessoa, por exemplo, adulta, ela pensa assim, eu não preciso fazer a coisa rápida enquanto eu não conseguir fazer bem feito. Então, eu não vou fazer mal feito. Com isso, não desenvolve agilidade, não vai desenvolver velocidade. Por quê? As fibras musculares responsáveis por velocidade são diferentes das fibras musculares responsáveis por força. E você tem que desenvolver isso. Então, quem faz um treino, por exemplo, de corrida, sabe que é preciso descer um morro correndo. Porque você vai ganhar muita velocidade e isso vai trabalhar essas fibras. Se você não trabalhar dessa forma, você não vai trabalhar de outra forma. Então não adianta você fazer lentamente e achar que lentamente um dia vai ficar rápido. Isto tem tudo a ver com capacidade física. Então, você tem sim que fazer treino de força e tem que fazer treino de velocidade. Então eu falei de força, de velocidade, já falei de agilidade. Então fica faltando
falar de flexibilidade. Então, flexibilidade todo mundo sabe. É preciso, então, você ter uma boa abertura nos dedos e você, muitas vezes, eu percebo nos alunos que o que falta para esses alunos é realmente essa flexibilidade, ser capaz de alongar os dedos e etc. Isto é um ponto que nos leva ao seguinte: quando você... eu, por exemplo, tenho a mão enorme, né? A minha mão é muito grande. Para vocês terem uma ideia, no violão, quem tiver um violão pode fazer o teste, eu consigo colocar o meu mindinho na casa 7 e o meu indicador na casa 1. Eu consigo fazer um acorde da casa 7 até a casa 1, e esse acorde soa como música. Aí você diz, mas você já tem a mão grande. Sim, mas ter a mão grande não significa que você tem flexibilidade. Então, a flexibilidade, muitas vezes os alunos, eles acham assim, minha mão é pequena. A flexibilidade não tem muito jeito. Eu, por exemplo, nos exercícios de violão, trabalho, para mim, trabalho com os alunos, eu faço esse tipo de exercício. Seguro. E aí, quando dói muito, 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 eu conto até 15. Porque o antídoto... Doendo muito. Então, esse tipo de abertura é muito importante. Uma das outras coisas que eu trabalho, e aí também é importante a gente entender, são alguns aparelhos como de fortalecimento mesmo de dedos, de mãos e etc. Isso é muito legal, tá? Eu tenho alguns exercícios que eu faço que são focados principalmente na questão de força, por exemplo, aqui. Como o meu instrumento base é violão, eu, por exemplo, faço esse exercício aqui para violão. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Perceba como eu consigo fazer com o dedo anular. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Não me peça para fazer com a mão direita. E olha que eu sou destro para escrever. Eu não consigo segurar, né? Esse aparelhinho aqui, ele se chama Digiflex. Você consegue dele, tem no Mercado Livre, a partir de uns R$30. E ele funciona para te dar força e você pode adaptar isso. Quem quiser depois me procurar no Instagram, Vander, V-A-N-D-D-E-R, eu passo alguns exercícios para vocês por vídeo, como eu faço alguns exercícios focados tanto para piano quanto para violão e outros instrumentos também. Mas aplica-se, por exemplo, violino, apesar que o violino você tem que ter uma força muito diferente da força do violão, e esse é um dos problemas, né? Então, por exemplo, quem toca violão e vai tocar violino, acha que tem que aplicar toda aquela força que se aplica no violão, e aí não se consegue ir muito longe, porque a força é totalmente diferente. Mas é importante a gente entender que quando você tem a força, você vai poder aplicar muito ou pouco. E aí você tem que trabalhar o seu cérebro para isso, né? Por exemplo, para quem é pianista, fazer o exercício com esse dedo aqui, olha, é muito importante, muito legal. Eu faço com as duas mãos, sempre fiz com as duas mãos, mas eu não consigo fazer os exercícios que eu faço com a mão esquerda com a mão direita. Esse é um problema que eu tenho. E eu brigo com isso constantemente, todos nós brigamos, porque se você tem duas mãos, use as duas. Se você tem 5 dedos, utilize os 5 dedos, né? Então, esse é o princípio que a gente tem. Vamos lá, então. O exercício, eu falei de força. 9h41, ok. 15 minutos, ok. Ok. Falamos de flexibilidade. A flexibilidade, você pode fazer tanto no seu instrumento, e aí sim, existem exercícios para isso, por exemplo, para quem dá aula de piano, eu recomendo fazer sim, além de fazer, por exemplo, o Anon em Dó, fazer também em outros tons. Tem um site que tem as partituras para todos os tons.
Então, isso é muito interessante aplicar em outras escalas também, porque acaba que a abertura dos dedos é diferente, você tem que trabalhar essa flexibilidade, esse alongamento. Mas exercícios fora do instrumento, como esse exercício simples aqui, ó, de você realmente fazer isso aqui, ajuda muito, 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 tomando cuidado para não exagerar, né? Eu já fiz dentro dessa minha busca exercícios com gominha, por exemplo, para poder tocar violão, para tocar piano e etc. Mas isso é muito arriscado, não recomendo fazer esse tipo de exercício e tem sim muita gente que já se machucou fazendo esse tipo de exercício. E aí vem, dentro dessa minha pesquisa, uma experiência interessante que é a gente tem que imaginar que músculos grandes exigem muita carga e pouca repetição. Músculos pequenos exigem pouca carga e muita repetição. Então, isso é importante. Por exemplo, vamos pensar na musculação para a gente poder entender melhor. Se você vai trabalhar as pernas, você vai trabalhar com 200 quilos, com 180 quilos nas pernas e fazer 8 repetições. Se você vai trabalhar bíceps, você então vai trabalhar 20 repetições com 8 quilos, com 10 quilos. Então você diminui a carga e faz mais repetições. Nós músicos, nós sabemos o tanto que é importante fazer repetição. Repetir, 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 né? Então, o que é importante nesse caso é você focar o seu exercício para uma dessas habilidades. Então, eu vou fazer exercício pensando em força e passar isso para o aluno, que existe essa diferença. Então, porque você não consegue fazer, eu já falei de velocidade, força, flexibilidade e agilidade, está faltando resistência, que é a quinta. Resistência é sim um problema, por exemplo, para quem dá aula para criança, porque a criança faz um pouquinho e se cansa. Ela não consegue. Quem dá aula, por exemplo, de percussão, de bateria, é difícil fazer uma criança tocar mais do que 30 segundos ou 1 minuto, porque ela não consegue, ela não tem resistência para isso. Né? Não tem resistência porque, como, por exemplo, você nunca vai encontrar uma criança, um adolescente de 14 anos de idade que vai correr uma maratona e ganhar de um adulto. Por quê? Porque a resistência ela não é uma característica dos muito jovens. Claro que você vai ter uma criança de 5 anos de idade que vai fazer um show de 1 hora na bateria dando o máximo de si, sem dúvida. Então a resistência é a capacidade que a gente tem, no caso, de manter aquela música com o mesmo vigor ou manter aquele exercício com o mesmo vigor do começo ao fim. Então, você começa indo bem e mais para o final você não vai tão bem assim. A resistência, ela se aplica a todos os instrumentos, mas, por exemplo, para quem toca pandeiro, é uma dificuldade enorme. Se você tem um pandeiro pesado, você vai tocar uma música de 5 minutos, um brasileirinho fazendo aquele ritmo, por exemplo, aqui tem a Débora que toca pandeiro, né, da Michael, que não me deixa mentir. Se você tem um pandeiro muito pesado, o andamento vai caindo, não tem como você conseguir segurar. Isto, então, se deve à resistência. Então, você também tem que fazer exercícios pensando resistência. E aí, então, vem a parte interessante dessas capacidades, porque a gente não consegue aplicar essas 5 capacidades 100% delas o tempo todo. Então, você não consegue fazer uma música com toda a força, com toda a velocidade, do começo ao fim. Ou seja, você não consegue fazer com 100% de tudo, porque elas se interrelacionam, elas dependem uma das outras. Então, quando você vai fazer os exercícios, você também tem que pensar nisso. Se você vai fazer um exercício de velocidade, não use força. A sua força vai ter que ser diminuída. Se você vai fazer um exercício de força, não faça rápido. Se você vai fazer esse exercício de força, não faça por muito tempo, porque você vai se cansar e você vai se lesionar. Então, por exemplo, é muito comum para os cantores como eles se machucam. Eles pegam o mesmo trecho da música que eles estão tendo problema e ficam repetindo aquele trecho da música, vão repetindo aquele trecho da música. É o sucesso para conseguir se machucar.
Guitarristas, músicos em geral, pegam o mesmo exercício, ficam o dia inteiro repetindo aquele mesmo exercício, se lesionam. Então, por quê? Porque você não está respeitando essas capacidades físicas. Você não consegue, por exemplo, não é aconselhável, não é o certo você tentar fazer todas essas capacidades físicas de uma forma só, de uma vez só. Até mesmo porque, para você tocar uma música, você não vai ter que, por exemplo, tocar com força plena enquanto você tem aqueles momentos que exigem mais agilidade. Então, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio é que é importante. Né? De um modo bem básico, em resumo, eu trato de velocidade, resistência, força, flexibilidade e agilidade. Né? Que são bem vistos por esse ponto mesmo de capacidades físicas, que é a gente pensar no músico como um atleta. E é isso que nós somos. Por quê? Quando você, por exemplo, assiste a uma Olimpíada, que a gente está aí bem no meio da Olimpíada, o que a gente percebe? A gente percebe que aqueles juízes se comportam como nós, professores. A pessoa, o atleta, pode fazer o exercício lindo, mas se a postura está errada, perde ponto. Ele pode ser muito rápido, mas se ele não chega ao final, perde ponto. Então, a gente realmente tem uma ligação muito grande com essa parte física, porque a gente se relaciona com o instrumento e com a música utilizando física, usando o nosso corpo. Então, por que não pensarmos no que o esporte já pensa desde o início? Né? Se você, por exemplo, for pesquisar capacidades físicas, você vai ver que isso é o que se estuda no primeiro semestre de educação física. Os professores, eles aprendem isso para poder dar aula para criança, para poder entender que ele vai ter que passar exercício para velocidade, exercício para resistência, exercício para força, exercício de flexibilidade, exercício de agilidade. Então vocês podem, a partir de hoje, olhar para as crianças, para os alunos de vocês, para os adultos, para os idosos, né, para todos os professores, imaginando o que é que esse aluno está faltando. Está faltando força? Está faltando velocidade? E entender que se está faltando, por exemplo, agilidade, então não é simplesmente exercício de velocidade, mas além do exercício de velocidade, pensar em força, pensar em flexibilidade, pensar em resistência, porque tudo isto se relaciona. Não adianta você querer trabalhar apenas uma dessas capacidades. Existem outras capacidades também, que eu não vou falar delas, que não são objeto do meu estudo, como, por exemplo, equilíbrio e etc. E tudo tem relação muito grande com música. Tá ok? O que eu tinha para poder falar hoje era isso. Já estamos caminhando para o final. Queria dizer um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu queria deixar aí os minutos finais para que vocês pudessem fazer alguma pergunta. Eu não sei como a moderação aqui do CAEM prefere que seja feito, se seja a pessoa fazer a pergunta oralmente ou através do chat, para a gente poder, então... O meu Instagram é @vander. Entender que cada VANDER, tá? Vocês conseguem falar comigo no @vander, tá ok? E o da escola de música, da ESMU, é @esmu, Escola de Música. Eu coloquei aí no chat para vocês. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Wander, as perguntas, o pessoal pode ligar o microfone para fazer. Eu acho que fica até mais fácil, né, a interação. Ok. Muito legal. Quem quiser, então, ligar o microfone e fazer pergunta, interagir e fazer algum Professor comentário. Wander, Sim, posso fazer uma pergunta? claro. Quanto tempo o senhor acha que a gente pode ficar estudando direto, aconselhar os alunos de piano? 20 minutos, 40 minutos, e depois quanto tempo de pausa? Obrigada. Ok, Daniela. Daniela, olha só, é interessante porque a Organização Mundial de Saúde, tão badalada do último ano e meio,
ela diz o seguinte: qualquer atividade física que você vai fazer, ela se torna legal quando você consegue fazer entre 20 e 30 minutos no mínimo por dia. Então, existe um estudo bem interessante de música, que ele fez o seguinte: ele pegou 2 grupos, desses grupos colocou para poder tocar todos os dias 1 hora, e pegou o outro grupo e colocou para tocar um dia na semana, e aí você imagina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias. Eu acho que o estudo foi 30 minutos por dia, então era 30 minutos por dia, ou então 3 horas e meia no mesmo dia. E daí o que acontece? O grupo que estudou todos os dias 30 minutos evoluiu muito mais do que aquele que estudava apenas um dia. Então isso é um ponto muito importante para você usar de argumento com seus alunos, que é muito mais importante, é muito mais relevante você conseguir fazer 30 minutinhos que seja por dia, do que fazer tudo apenas em um dia. Tem uma história que eu ouvi uma vez de um aluno, que ele falou assim: o meu médico falou que eu posso tomar cerveja 1 latinha só por dia. Só que tomar 1 latinha só por dia não tem graça, então eu vou deixar e vou tomar todas num dia só. Então, é exatamente isso que acontece. A gente precisa se alimentar todos os dias, a gente precisa de água todos os dias e a gente precisa manter uma rotina de estudos diário. Então, quanto mais tempo você consegue fazer os exercícios, melhor vai ser o seu resultado. Mas é muito importante fazer todos os dias. Eu peço que meus alunos façam pelo menos 30 minutos por dia, mas a gente sabe que quanto mais um aluno se dedica, sim, maior a capacidade dele de ter sucesso, né? Agora, qual o tempo máximo? Não existe tempo máximo. Eu conheço músicos, amigos meus, que estudam 8, 10 horas por dia, tocando, ensaiando, estudando, direto. Contam no cronômetro, coloca o cronômetro. Tem 10 minutos que eu estou tocando, para o cronômetro para beber água, volta e liga o cronômetro de novo. Músico é meio maluco, nós sabemos disso. Mas o importante é o seguinte: não ficar no mesmo exercício o tempo todo. Isto sim lesiona. Se você coloca uma pessoa para fazer a mesma escala durante 3 horas, 4 horas, com força plena, com velocidade plena, e aí usando de resistência, sim, ela vai lesionar. Então, é muito importante você entender que você consegue sim estudar por muito tempo sem se lesionar, estudando de forma certa, né? Então, isso que é importante, viu, Daniela? Espero ter respondido sua... Obrigada, Wander. De nada. Obrigado você, Karine, pela presença. A Karina Fontal também, muito importante a abordagem. Sim, eu não encontrei, não existe, não é que não existe, mas não é típico nos livros que nós estudamos, que nós conhecemos, que nós pegamos nas bibliotecas de música, não existe assim com essa visão que eu estou trazendo aqui hoje. Né? Então, assim, existem poucos estudos que se tornaram populares. Claro que nas universidades você vai encontrar teses, você vai encontrar muito material a respeito disso que eu estou trazendo aqui. Mas dessa forma tão objetiva, realmente é bem carente, sabe? E eu acho muito importante isso, né? Sim, sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que dá tempo de mais uma perguntinha só antes da gente terminar. Eu acho que não vai dar tempo não, né? As 5 capacidades, vamos lá, as 5 capacidades que eu trabalho, que eu desenvolvo com os meus alunos e comigo também são velocidade, resistência, força, flexibilidade e agilidade. Lembrando que a agilidade é o que você consegue fazer bem feito, e a velocidade é aquilo que você faz mesmo que mal feito, mas fazendo. É assim que eu considero para a música. A velocidade e a agilidade na atividade física, né? na educação física, é um pouco diferente. A agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Agilidade. E já a velocidade é você conseguir fazer a ação vigorosa em um menor curto de tempo. Então, isto é importante você entender que, sim, existe diferença entre velocidade e agilidade. 2, velocidade.
ok? Vou colocar os outros. Força, flexibilidade e agilidade. Tá ok? Tem um material na internet, eu vou passar para vocês um link aqui para a gente terminar nosso encontro de hoje, que fala sobre as capacidades físicas, ok? Isso aqui não é relacionado à música. Eu vou desenvolver um trabalho ainda assim relacionando com a música. Vou fazer uma publicação de um vídeo no YouTube, né? Resistência. Eu coloquei para vocês aí esse material que fala um pouquinho e aí a gente tem que pensar nisso com relação à música. Queria agradecer novamente ao Caem, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando essas informações para vocês e dizer que o conhecimento, a mente funciona como um guarda-chuva, só funciona quando está aberto. Então temos que abrir a cabeça da gente, ok? Muito obrigado, Caim. Obrigado a todos vocês. Gente, quem quiser depois continuar esse papo, fazer mais alguma pergunta, que tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para me chamar lá no Instagram, ok? Muito obrigado a todos, gente. Um abraço. Tchau, tchau.